Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria, e Santa Yoga, um lugar onde você serenamente equilibra as emoções e fortalece o corpo. Você, por acaso, gosta do nosso programa? Se gosta, então se inscreva no canal aí. Curta, compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, a lógica espírita para muito mais pessoas por esse Brasil afora. E também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no rodapé do seu vídeo para receber notificação assim que sair um vídeo novo. Bem, dito isso, agora vamos ao meu comentário de hoje. Eu sei, e você também sabe, que hoje, no mundo atual, e na verdade em todas as épocas, sempre imperaram as necessidades materiais, como se fossem essas nossas necessidades materiais o único objetivo da nossa vida física. O homem, infelizmente, desde sempre, aliás, ficou, digamos, embriagado pelo materialismo, na medida em que tudo que almeja, tudo que realiza, visa exclusivamente o seu próprio interesse material. Cada vez mais nós nos empenhamos em realizações materiais como meta para o nosso crescimento. O que, na verdade, não está errado, mas como meta em última análise para a nossa felicidade. Como se nós, em buscando aquilo que nós almejamos, materialmente falando, nós seremos felizes. Cada vez mais nós buscamos essa tal de felicidade na busca de coisas, de objetos que nos façam felizes. Mas o que não percebemos é que estamos, se você observar bem, estamos sendo engolidos, digamos assim, pela materialidade. Estamos sendo cercados, e nos afundando nas nossas próprias abundâncias. A ordem é aproveitar a juventude, aproveitar o corpo, aproveitar os bens, aproveitar a vida, sem nos darmos conta que não é para isso que nós estamos aqui. Em um mundo assim, como o que estamos vivendo, as necessidades espirituais, que é para isso que nós estamos aqui, frequentemente, inclusive desapercebidas, o que é grave, diga-se de passagem. A maioria de nós, principalmente nós, os povos ocidentais, vivemos uma crise de confusão, não percebendo que o mundo em que nós vivemos é resultado do nosso mundo interior. Gente, nós colhemos, eu já disse aqui várias vezes, o que nós plantamos. Essa é uma lei da vida, não da vida física, mas da vida do espírito. Ou seja,
somos herdeiros de nós mesmos. Não temos absolutamente como fugir disso. Isso independe de nós. Infelizmente, ainda hoje, em pleno século XXI, não precisamos de muito tempo para percebermos que muitas barreiras nos separam uns dos outros. Uma dessas barreiras quase intransponíveis, como, por exemplo, o preconceito. E não é somente o preconceito de cor, mas também o preconceito de religião. E aí surge a grande pergunta: como consertar o mundo? Tem conserto? Há tempo? Pois como fazer não é uma resposta muito fácil. Mas porque somos assim, aí fica bem mais fácil achar a resposta. E a resposta, ela não é tão difícil. A resposta é porque ainda somos espíritos ainda muito inferiores em todos os quesitos. E por assim estamos matriculados em um planeta que é apenas o segundo na escala evolutiva dos mundos. Primeiro, logicamente, é os mundos primitivos, e depois o nosso, que é um mundo de provas e expiações. Lembram o que disse Jesus quando disse que na casa do meu Pai existem muitas moradas? Pois é. Porém, não podemos negar que o mundo está mudando continuamente, porque o progresso é uma lei divina. Basta, para isso, observar as inúmeras conquistas humanas, mas todas no campo da materialidade científica e tecnológica. No aspecto espiritual, por exemplo, evoluímos, infelizmente, muito pouco. Você quer uma prova disso? Há quantas encarnações nós viemos lutando contra os nossos inimigos que habitam dentro de nós, que são, entre tantos outros, o ciúme, a inveja, o orgulho, a intolerância, o egoísmo e tantos outros sentimentos poluentes, tóxicos, que carregamos dentro de nós mesmos. Você já se deu conta disso? Pois é, já que esse programa é um programa espírita, faço a pergunta que talvez você possa estar se fazendo. E o espiritismo, onde é que entra nessa parada? Pois o espiritismo nos ajuda a nos informar que a ilusão do corpo, que a ilusão da matéria não é o principal incentivador do indivíduo a refletir, a pensar, a raciocinar sobre a sua própria condição de espírito imortal. Nos informa também o Espiritismo que não é necessário ser santo e nem que haja necessidade de se afastar do mundo. Claro que não. O que importa, isto sim, é viver no mundo sem deixar-se aprisionar pelas coisas do mundo. Na medida em que essas coisas do mundo são provisórias e passageiras. Aliás, assim como passageira é a nossa própria vida. Você já se deu conta disso, de que a vida é passageira? Ou seja, um dia ela acaba e que você vai levar para o outro lado da vida apenas os seus valores morais, tanto os bons como os ruins. Você já se deu conta disso? Por isso, não se iluda pensando que o bem e o mal que entram nas nossas vidas são obras do acaso, ou que são uma questão de sorte ou de azar, e nem tampouco também são uma questão de ajuda divina para as conquistas das coisas boas e nem abandono
de Deus para o mal, para as coisas ruins que nos acontecem. Claro que não, porque se fosse assim, Deus não seria bom e nem justo. E que nós sabemos que Deus é infinitamente bom e justo. Tudo é uma questão, na verdade, uma questão de conquista. Como eu disse, Deus é infinitamente bom e justo e, sendo bom e justo, trata todos os seus filhos da mesma maneira, concedendo a todos, indistintamente, capacidades e oportunidades de crescimento. Por isso, não podemos falar em sorte e azar, porque isso seria a negação da justiça divina. Talvez até você não aceite o que eu vou dizer, mas o que nós chamamos de problemas são, em verdade, mecanismos divinos impulsionadores do nosso progresso. Pois nós, seres humanos, aprendemos mais nos períodos de carência do que nos períodos de abundância. A lei divina trabalha com 2 verbos. Repito, a lei divina trabalha com 2 verbos. O verbo dar e o verbo receber. O grande problema é que, muitas vezes, queremos receber sem dar. Em outras palavras, queremos sacar sem depositar, colher sem plantar. Outra coisa, a espiritualidade do bem não faz as lições que são nossas, embora nunca nos falte o apoio, com o apoio e incentivo necessário. Gente, não adianta somente crer, não adianta somente rezar e ter fé. É preciso trabalhar, é preciso semear para se alcançar o resultado da semeadura. Muitas vezes nós queremos transformar os outros em solucionadores, digamos assim, dos nossos problemas, com o intuito de nos isentarmos das nossas responsabilidades, de nos isentarmos dos nossos problemas, quando que, na verdade, muitas vezes, os nossos problemas foram criados por nós mesmos e, portanto, devem ser resolvidos por mais ninguém do que por nós próprios. Claro que, eu entendo perfeitamente, às vezes a gente precisa da ajuda de outras pessoas, da mesma forma que Deus nos ajuda. Mas somente nós, que em primeiro lugar precisamos nos ajudar, assim como também, por exemplo, o médico nos receita o remédio. Mas quem deve tomar o remédio, quem deve tomar o medicamento para melhorarmos, somos nós. Sem as dificuldades, sem os problemas, com certeza, dificilmente a gente cresceria, tanto material como espiritualmente falando. As dificuldades e os problemas da vida, já disse e repito, são, na verdade, e deveriam ser encarados como oportunidades de aprendizado. Muitas vezes, desculpe até dizer isso, mas muitas vezes nós nos comportamos como crianças mimadas, que ficam pedindo coisas para o nosso anjo da guarda, para os nossos santos, para as nossas santas de devoção, enfim, na esperança que aconteça um milagre, quando que muitos dos milagres que pedimos a esse pessoal todo lá do outro lado da vida, e não somos atendidos pela simples razão de que muitos desses milagres que nós pedimos para acontecer conosco poderiam ser simplificados, porque poderiam ser obtidos por nós mesmos,
através do nosso esforço. Gente, nós somos seres criados para resolver problemas. Ou seja, Deus nos deu total capacidade para enfrentar e solucionar as nossas dificuldades nesta vida, porque todas as nossas dificuldades são de acordo com a nossa capacidade de enfrentamento e resolução, solução. E para isso nós somos preparados adequadamente. Exatamente por isso que muitas vezes não alcançamos as graças que pedimos, os milagres que pedimos acontecerem conosco, pois que temos totais capacidade, como eu já disse e repito, de alcançarmos por nós mesmos os nossos objetivos. No entanto, quando não podemos agir por um motivo ou por outro, aí sim Deus envia os seus prepostos para nos ajudar. No entanto, quando Deus sabe que temos capacidade e condições para encarar e resolver nossas dificuldades, aí então Ele nos deixa nós caminharmos com as nossas próprias pernas. Para nos castigar? Não, claro que não. E sim para aprendermos e acharmos as soluções que precisamos. Sempre irão surgir no nosso caminho, claro que no sentido figurado, sempre irão surgir muitas pedras no nosso caminho. Umas grandes, outras menores, enfim, muitas pedras. Mas você pode ter a certeza de que há oculto em cada uma dessas pedras do nosso caminho algum aprendizado para nós. Na nossa vida, as situações desconfortáveis que nos aparecem, além de serem sempre, absolutamente, sempre passageiras, têm sempre um propósito que é o de aprender com elas. Elas são, na verdade, as preciosas lições da vida. Você, por acaso, já experimentou fazer uma retrospectiva, digamos, das dificuldades que se apresentaram para você ao longo da sua vida? Se ainda não fez esse exercício, tire um tempinho antes de dormir, ou depois de acordar, ou no intervalo do trabalho, enfim, no momento que você quiser. E procure observar se elas que eu digo são as dificuldades que você enfrentou, das que você lembra, claro, não tornaram você melhor, não tornaram você mais forte. Já experimentou fazer isso? E já que eu falei nas pedras do caminho, e me encaminhando para o final, eu vou encerrar meu comentário com um poema que eu achei lindo, de Antônio Pereira, cujo título é exatamente A Pedra. E o poema diz o seguinte: a pedra simboliza as dificuldades, as pedras que encontramos no nosso caminho e o destino que damos para ela. A pedra, o distraído tropeçou nela. O bruto transformou em uma arma. O empreendedor construiu algo novo. O camponês, cansado da lida, fez um assento. O menino dela fez um brinquedo. Miguel Ângelo transformou a pedra em uma escultura. Davi derrubou o gigante. E Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Gente, a diferença, como eu disse, não está nas pedras,
e sim no que nós vamos fazer com elas. E você? Você sabe o que vai fazer com as pedras que aparecem no seu caminho? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.